Glória a Deus. Louvado seja Deus. Por que eu diria hoje louvado seja Deus? Porque é o primeiro domingo do ano e nós temos o prazer, o privilégio de podermos estar meditando, estudando a palavra de Deus. Então, isso é motivo para que Deus seja louvado, para que o nome do Senhor seja engrandecido nas nossas vidas, através de nós, e que nós, dessa congregação, nós sejamos instrumentos na mão de Deus. É isso que nós temos aprendido com essas disciplinas espirituais. Não se esqueça, às 11 horas nós teremos a EBD Kids, e não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal, para que tudo aquilo que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus alcance outras vidas. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo. Projeta para mim ali o nosso primeiro painel. Hoje nós vamos continuar a estudar as disciplinas espirituais. Hoje o assunto é submissão. Nós já estudamos as disciplinas interiores, estamos finalizando as disciplinas exteriores e, na sequência, nós vamos estudar as disciplinas comunitárias. Amém? Que privilégio para nós. Primeiro domingo do ano, estamos estudando discipulado, disciplinas espirituais. Somos privilegiados. Mas vamos orar. Vamos orar primeiro, amém? Pai querido, abençoa esse período aqui, onde a Tua palavra será ministrada, capacita a minha vida, abre os olhos espirituais daqueles também que estarão ouvindo, que haja toda clareza, Senhor, que não haja nenhum impedimento, para que tudo aquilo que seja ministrado possa alcançar cada coração. Ainda que as minhas palavras, para algumas pessoas, possam não ser tão claras assim, mas que o Teu Espírito Santo modifique, e que chegue aos ouvidos dessa pessoa com todo o esclarecimento, para que ela possa pôr em prática essa vida de discipulado que o Senhor tem nos ensinado. Assim nós fazemos essa oração inicial com toda ousadia. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos começar. Eu tenho o hábito de ficar circulando um pouco, mas eu sei que eu só posso ir até aqui e só posso ir até aqui. Senão eu vou sair daqui da transmissão. Então vamos lá. Primeiro painel. Classificação das disciplinas espirituais. Olha, eu gosto sempre de começar um estudo situando onde a gente se encontra. Já comentei isso em estudos anteriores, em ministrações anteriores. Então, disciplinas interiores, já vimos disciplinas exteriores, estamos finalizando com o assunto submissão, disciplinas comunitárias é o próximo. Então, estou situando. Submissão é o assunto de hoje, está no âmbito das disciplinas exteriores. Pode seguir. Está lá destacado, ó. Só para te lembrar. Está lá destacado em vermelho. Submissão é o nosso assunto. Pode prosseguir. Olha só que interessante. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz que Timóteo é seu filho na fé. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 4, dos versículos 7 a 9, olha o que o apóstolo vai escrever. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo está propondo a Timóteo uma prática, um exercício, e é uma prática e um exercício no nível espiritual.
Então, Paulo vai dizer, exercita-te a ti mesmo em piedade. Você sabe que a palavra impiedade tem a ver com aquilo que transgride a Deus, que não se relaciona com Deus. Mas, ao mesmo tempo, a piedade é aquilo que faz com que você se achegue a Deus. Então, Paulo está falando, olha, vamos nos exercitar, vamos praticar a nossa aproximação a Deus. Isso tem tudo a ver com essas disciplinas espirituais que nós temos estudado. É exercício espiritual. É exercício para o nosso discipulado. E aí Paulo vai escrever assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Não é que não aproveita para nada, mas para pouco aproveita. Porque, na verdade, o exercício corporal, ele só tem aproveitamento para este tabernáculo, para este corpo desta vida, que é corpo de humilhação, que é corpo que envelhece. Mas olha o que Paulo diz, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque o exercício espiritual, ele trabalha a minha alma, ele muda a minha mente, ele aumenta o meu relacionamento com Deus, com os irmãos. Logo, ele tem a promessa tanto da vida presente, mas também da que há de vir. Então, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, pratica exercícios espirituais, porque eles têm aproveitamento total para essa vida, para a sua alma, para a sua mente, para o seu espírito. Tem aproveitamento total nessa vida e na que há de vir. E ele diz assim, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Então veja que o conselho de Paulo é que a gente pratique o discipulado, pratique as disciplinas espirituais. É o que ele fala, exercita-te a ti mesmo em piedade. Então vamos praticar essas disciplinas espirituais que nós temos aprendido, que nós temos estudado. Estamos hoje chegando à 8ª disciplina. Significa que já passamos por 7. Significa também que deveríamos minimamente estar praticando, estar exercitando muito mais do que quando nós não tínhamos esse ensino, há cerca de 2, 3 meses atrás. Então vamos exercitar, vamos praticar na piedade, naquilo que nos aproxima de Deus, naquilo que nos faz nos achegar a Deus. Essa palavra é fiel, é digna de toda a aceitação, assim diz o apóstolo Paulo, e ele diz assim, eu acho que eu tenho o Espírito Santo. É uma afirmação que ele fala. Quando ele diz assim, olha, o Senhor não disse isso, mas sou eu que digo, mas eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Então, essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Vamos praticar as disciplinas espirituais. Pode passar. A submissão, o segredo dos que se tornam grandes. Olha, você sabe que esse estudo é um estudo que nós recebemos de amados irmãos que compartilharam conosco. Nós aproveitamos coisas que já recebemos por escrito, fazemos adaptações de acordo com a nossa necessidade. Esse estudo é baseado num livro de um autor chamado Richard Foster. Então, tenha um pouco de paciência, porque em alguns momentos a linguagem vai obedecer à proposta do livro. Em outros momentos, nós fazemos adaptações para as nossas necessidades. Amém? Então, vamos lá. A submissão, o segredo dos que se tornam grandes. Diz assim, Efésios 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Então, observa que a palavra submissão
Para nós, a palavra submissão, ela está muito ligada à sujeição, obediência, ceder. Ok? Submissão, sujeição, ceder. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo 5, no verso 21, aquela versão ali, provavelmente é da NVI, que diz assim, ó, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que a gente pode observar ali? A gente pode observar ali uma sujeição, uma submissão no nível horizontal. É uma coisa que a gente vai aprender também com esse estudo. Que a gente se submete no nível horizontal e a gente se submete no nível vertical. Então dá uma olhada lá, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Que tipo de sujeição é essa? É sujeição no nível horizontal. Eu estou me submetendo aos demais. É conselho de Deus. Paulo escreve isso. Agora observa. A gente vai repetir isso porque é preciso e vale a pena repetir. A gente se sujeita e a gente se submete sempre, sempre, sempre. De forma voluntária, espontânea, resultado do amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, como está em Romanos capítulo 5, versículo 5, na parte final, que é um versículo que o pastor Rogério gosta muito de citar nas suas pregações. Então, sujeição, submissão, fica ligado aí, fica esperto. Submissão, sujeição, sempre de forma voluntária, sempre de forma espontânea, sempre de forma liberal. Então tá aí, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Submissão no nível horizontal, de uns para com os outros. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, a gente vê a sujeição vertical, é a nossa sujeição a Deus. Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então é comum na nossa palavra sagrada, nas nossas escrituras, os autores usarem essa palavra sujeição com essa ideia de se submeter, de ceder, de honrar, de fazer isso de forma espontânea, de forma voluntária, de forma amorosa, de forma recíproca, retribuindo algo que você já recebeu. Se Deus me ama, eu posso amar os meus irmãos, então eu posso ceder. Se Deus me ama, eu posso amar Deus de volta, então eu posso ceder. Por isso eu posso me sujeitar aos outros no nível horizontal. E eu posso me sujeitar a Deus no nível vertical. Olha a observação que eu fiz ali. Essa disciplina espiritual está intimamente ligada com a disciplina serviço, que foi ministrada pelo pastor Rogério nos 2 últimos domingos. É verdade. A disciplina serviço ao reino de Deus, ela foi ministrada nos 2 últimos domingos. E essa de submissão, ela tem uma ligação muito próxima com o serviço. Nós vamos abordar textos bíblicos aqui, onde você vai ver que a sujeição, a nossa sujeição, portanto, a nossa submissão, ela está muito ligada ao ato de servir a Deus e servir ao próximo. Então, submissão e serviço, 2 disciplinas espirituais muito ligadas uma à outra. Como nós temos falado aqui, na oportunidade em que temos para falar. Essas disciplinas espirituais, elas não são assuntos isolados, esparsos, não. As disciplinas espirituais, elas são assuntos que convivem no dia a dia, uma ajudando a outra, uma junto com a outra. Por exemplo, você viu no estudo de jejum, por exemplo,
que não faz sentido você jejuar simplesmente para passar fome. Mas o jejum é um aprofundamento da oração e vice-versa. Então veja que essas disciplinas espirituais, elas estão intimamente ligadas umas com as outras. E eu quero destacar aqui que submissão e serviço estão intimamente ligadas. Vamos lá, vamos prosseguir. Por onde nós vamos iniciar, então, o exemplo da prática de submissão? Temos que começar os exemplos bíblicos de algum lugar. A minha proposta é a seguinte: vamos começar com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. A que ele se submeteu? Porque ele é exemplo para nós. Ele é exemplo para nós. Então, a vida de Jesus, o propósito da vinda de Jesus como nosso Salvador, tudo isso nos deixou exemplo do estilo e do modo de vida de Jesus. Então vamos estudar como Jesus praticou esse ato de ceder voluntariamente, esse ato de se entregar, esse ato de se submeter, que é o nosso assunto da escola bíblica de hoje, submissão. Nós podemos falar, em alguns momentos, submissão, em outros momentos, sujeição. Para nós, não tem muita diferença falar submissão e sujeição. Então, vamos começar com o exemplo de Jesus. Vamos à carta aos Hebreus, no capítulo 9, e vamos ler os versos 13 e 14. Vamos lá. Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, como alguns amados pastores que eu já escutei gostam de dizer, uau, né? Cristo se ofereceu a si mesmo. Interessante, ele não foi obrigado a fazer isso. Não, ele se ofereceu. Então a ideia da sujeição, a ideia da submissão, tem a ver com isso. Com algo que é espontâneo, é voluntário. Você se propõe a fazer por amor. Então está aí exemplo de submissão na vida de Jesus Cristo, quando ele se oferece a si mesmo por amor. Então vamos lá. Que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha a palavra serviço aparecendo aí, ó. Primeiro diz assim, que Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu, se submeteu, voluntariamente, espontaneamente. Para quê mesmo? Para serviço. O versículo final diz assim, ó, para servirdes ao Deus vivo. Na verdade, Cristo veio para servir, e purificando a nossa consciência, nós também iremos servir. Melhor dizendo, é isso que está escrito ali, né? É para que a gente, purificado por Jesus Cristo, porque ele se submeteu para servir a Deus e para nos servir também, porque ele é também chamado de servo na palavra de Deus, com esse propósito e com esse objetivo de purificar as nossas consciências, nós também estamos aptos para servir a Deus. Então veja, sujeição, submissão e serviço estão intimamente ligados. Pode passar. Mais um texto que fala da submissão de Jesus. Eu separei 3 passagens da Bíblia falando da submissão de Jesus. Esse é o segundo.
Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 9, vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, Jesus passou por um esvaziamento de si mesmo. O que é isso? Submissão. Ele cedeu. Ele abriu mão. Isso é submissão. Isso para nós é submissão, sujeição. É ceder, abrir mão. Então, em relação a Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo, voluntariamente. Jesus não foi obrigado a fazer o que ele fez. Então, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, porque ele quis, porque foi voluntário, porque foi espontâneo, porque foi liberal, porque ele cedeu, porque é por amor. Então, a disciplina de submissão ou de sujeição, ela tem a ver com isso. Com aquilo que você se propõe a fazer por amor. Então, Cristo, por amor, se propôs a se esvaziar, se propôs a se humilhar. E eu posso dizer que ele se propôs, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo. Ele não foi esvaziado por ninguém. Assim como a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, a Bíblia não diz que ele foi humilhado para poder nos servir, para se submeter para nos servir, mas ele mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Existe aqui algo que chama a minha atenção, e eu acho que deveria chamar a sua atenção também, que é o seguinte: quando a gente se sujeita na horizontal, sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Quando a gente se sujeita na vertical, sujeitar-se a Deus. Se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus. Se submeter a Cristo. Se submeter aos irmãos. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, de alguma forma, Deus nos honra. E a prova de que Deus nos honra está aqui, um dos versículos está aqui, Jesus se submeteu para servir à vontade de Deus, se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte, e Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome. Então, essa exaltação na vida de Jesus, ela serve de exemplo para nós, no sentido de que Deus honra a cada um de nós quando a gente se sujeita, quando a gente se submete da forma como Cristo se submeteu, voluntariamente, espontaneamente, liberalmente, por amor. Deus nos honra. Passa mais um texto aí, que está lá em Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, é o último texto que eu coloquei sobre a submissão de Jesus, acerca da submissão de Jesus. Então, o texto de Mateus 11, 29 vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa interessante, eu estava meditando sobre essa passagem,
sobre esse assunto, submissão, e você sabe que nós devemos ser primeiramente edificados. O estudo, a palavra, o jejum, a oração, tudo isso tem que nos edificar primeiro, tem que alegrar o nosso coração. Para que daí, a gente mastigando, meditando, que também é disciplina espiritual, a gente possa extrair do ensino da palavra de Deus aquilo que na nossa vida prática vai ter importância, vai ter relevância. Então Jesus, se submetendo a Deus, à vontade de Deus, ele faz uma declaração na Bíblia. Ele diz que ele é manso e humilde de coração. Olha, preste atenção. Preste atenção. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, que Jesus é Rei dos séculos. Assim como a Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, se a Bíblia diz que Jesus é Rei dos séculos, se a Bíblia diz que Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas se ele mesmo diz que ele é manso e humilde de coração, e se sobre a vida dele a gente vê a que ele se submeteu para servir, então significa o seguinte: significa que eu posso andar nas mesmas pisadas dele, aleluia. Significa que eu também posso me sujeitar e ter essa personalidade dele. Ser manso e humilde de coração. Porque, afinal de contas, ele se submeteu, ele se sujeitou, ele é manso e humilde de coração, então eu posso ser igual. Porque é o exemplo dele que eu e você devemos seguir. Diz a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 4, no final do versículo 17, que assim como ele é, nós somos no mundo. Então, se ele se submeteu à vontade de Deus, se humilhou, se esvaziou, para servir o propósito eterno de Deus, porque em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, se ele fez todas essas coisas com esta personalidade, manso e humilde no coração, significa o seguinte: que eu posso me sujeitar a Deus, eu posso me sujeitar aos irmãos com essa mesma personalidade. Eu entendo dessa forma. E eu espero que você tenha entendido também. Então veja, nós citamos 3 passagens, Hebreus, Filipenses e Mateus, sobre a submissão de Jesus, a personalidade de Jesus no seu ato de submissão e de serviço. Mas agora precisamos falar de nós. Pode passar. Nós vamos voltar ao texto inicial, aplicado na vida prática cristã. Nós vimos aqui exemplos da submissão de Cristo. Agora é a nossa vez. Quando chega a nossa vez, às vezes o negócio começa a complicar. Porque é muito comum o cristão dizer assim: ah, mas também Jesus é Jesus. Mas não tem esse versículo na Bíblia, Jesus é Jesus. A Bíblia até fala que Jesus é Deus, Jesus é homem, perfeito. Mas esse chavão, ah, mas Jesus é Jesus, então Jesus pode
Jesus consegue fazer essas coisas todas, mas eu não consigo. Não, esse versículo não está na Bíblia. O que está na Bíblia o ensino que está na Bíblia é, se ele se submeteu para servir e Deus honrou, Deus o exaltou soberanamente. Significa que eu, imitando a ele, eu também posso seguir as mesmas pisadas. E eu dou glória a Deus por isso. Porque não é uma impossibilidade. A Bíblia não é um livro de causas impossíveis. A não ser para o cristão turrão. Para o cristão cabeça dura. Aí está cheio de coisas impossíveis de acontecer na Bíblia. Mas se eu me submeto, se eu me sujeito para servir a Deus, servir aos irmãos, servir os propósitos de Deus, com a personalidade de Cristo, imitando a Cristo, eu posso entender o seguinte, que os exemplos que Cristo me deixou, eu também posso andar neles. Então vamos ver a nossa vez, agora é a nossa vez. Olha o texto. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Pode passar. É o seguinte, eu coloquei alguns textos da carta aos Efésios, nos capítulos 5 e 6. Eu queria fazer alguns comentários aqui. Primeiro, a carta aos Efésios, ela tem 6 capítulos. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, a carta aos Efésios, ela fala da nossa posição espiritual. Fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fomos feitos herança nele. Observa que Efésios 1, Efésios 2 e Efésios 3 vai usar muita expressão em Cristo ou nele. Fomos abençoados em Cristo, fomos feitos heranças nele. O que é isso? Isso significa a nossa posição espiritual, o nosso lugar espiritual. Qual é o nosso lugar espiritual? Em Cristo. Qual é o nosso lugar espiritual? Nele. Onde eu estou espiritualmente? Em Cristo. Onde eu estou espiritualmente? Nele. Posição espiritual. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, carta aos Efésios. Mas quando chega no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, 4, 5 e 6, a carta aos Efésios vai explorar a nossa prática cristã, o nosso dia a dia como cristãos, a nossa vida de segunda a segunda. Está lá, ó, Efésios 4, 5, 6. Você quer ver a nossa vida de segunda a segunda? Então você lê Efésios 4, Efésios 5 e Efésios 6. Você quer ver a nossa vida para sempre em Cristo, nele? Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3. Mas você quer ver a nossa vida de segunda a segunda, a nossa vida prática? Efésios 4, Efésios 5, Efésios 6. Então vamos falar de nós, né? Vamos falar de nós. Eu separei alguns textos aqui que falam de relacionamentos horizontais. Lembra? Lembra do início dessa ministração? Sujeição horizontal, sujeitar uns aos outros. Nós lemos no painel anterior. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Sujeitar uns aos outros.
Então, nós vamos falar dos nossos relacionamentos horizontais, da nossa submissão ou da nossa sujeição no plano horizontal, no nível horizontal. E Paulo vai destacar 3 tipos de relacionamentos: marido e mulher, pais e filhos, senhores de escravos e escravos dos seus senhores. Mas vamos entender o seguinte: se estivéssemos falando dos dias de hoje, ainda teríamos a necessidade de falar de relacionamentos horizontais, de maridos e mulheres, esposos e esposas, portanto, pais e filhos, mas, em vez de senhores de escravos e escravos, nós falaríamos de patrões e empregados. Então, são os 3 tipos de relacionamentos horizontais: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Relacionamentos horizontais, sujeição no nível horizontal, submissão no nível horizontal. É isso que nós vamos ler agora, em alguns versículos de Efésios capítulo 5 e de Efésios capítulo 6. Vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Sujeição. Mas essa sujeição é em amor. Essa sujeição é liberal. Essa sujeição é espontânea. É algo recíproco. É uma reciprocidade em amor. Então, vamos de novo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, a igreja honra a majestade, a glória de Cristo, reconhece a autoridade de Cristo. Logo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas é uma sujeição em amor. Não é nada obrigado, não é nada imposto. Por outro lado, nós, está escrito ali vós, mas eu vou falar nós, porque eu sou marido. E de segunda a segunda, eu tenho que lidar com a minha esposa, aliás, com a minha bela esposa. Louvado seja o Senhor por isso. Bela, linda em todos os sentidos. Então, vós, ou melhor, vou usar o nós, maridos, amemos nossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Olha a submissão de Jesus Cristo aí. Por amar a igreja, ele se entregou a si mesmo. Veja que é uma entrega voluntária. O ensino aqui é que quando o amor de Deus, ele domina o nosso coração, ele transborda no nosso coração, a gente se entrega voluntariamente. Esse é o conselho que Paulo dá aos maridos. Então está aí, relacionamento horizontal, sujeição horizontal, relacionamento de marido com mulher. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como alguém que se entrega por vocês, como alguém que cuida de vocês, como alguém que ama vocês. Maridos, amem as suas mulheres, cuidem das suas mulheres, porque Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. E se entregou voluntariamente. Seguindo. Quando chega em Efésios... Próximo painel. Pode passar o próximo. Quando chega em Efésios capítulo 6, nós vamos ver um outro tipo de relacionamento no plano horizontal, pais e filhos. Então diz assim, filhos, vós, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo.
honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então existe uma sujeição aqui horizontal. Os filhos obedecem aos pais no Senhor, porque isto é justo, e os pais não provocam seus filhos a ira, mas cria os seus filhos na doutrina, na admoestação do Senhor. Isso é sujeição horizontal. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição horizontal, sujeição entre irmãos. Porque pais e filhos são pais e filhos, mas em Cristo também são irmãos. Assim como marido e mulher são marido e mulher, cada um tem o seu papel, mas em Cristo são irmãos. Por isso vale o escrito: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pode passar. O próximo slide, o próximo painel, fala do relacionamento que para nós, hoje em dia, seria o relacionamento no plano profissional, entre patrão e empregado. Então vamos lá. Vós servos, hoje em dia seria vós empregados, obedecei a vossos senhores, hoje em dia seria obedecei a vossos patrões, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então é assim que eu me submeto. É assim que eu me submeto ao meu irmão, é assim que eu me submeto ao próximo. Fazendo de coração a vontade de Deus. Foi assim que Jesus se submeteu a fazer a vontade de Deus em nosso favor. Fazendo de coração a vontade de Deus. Para nós, nos nossos relacionamentos, como patrão, alguns são patrões que estão ouvindo essa ministração, mas, por outro lado, alguns são empregados. Então, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Pode seguir. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, hoje em dia seria, e vós, patrões, fazei o mesmo para com os seus empregados, deixando as ameaças. Naquela época havia muitas ameaças dos senhores de escravos com os seus escravos. Mas ainda existe muito relacionamento de patrão e empregado na base da ameaça. Mas a palavra que Paulo diz é: deixem, patrões, as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, que para com ele não há acepção de pessoas. Então nós vamos parar por aqui nessa ministração de hoje e vamos continuar na próxima semana, no próximo domingo, no segundo domingo do ano, onde nós mais uma vez teremos o privilégio de meditar, estudar disciplina espiritual como parte do discipulado. Então, oremos ao Senhor. Pai, nós agradecemos pelo dia de hoje, pelo primeiro domingo do ano, porque estamos sendo abençoados. Continua conosco, assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém.